Pessoal, continuando aí nosso especial sobre a colheita do café nesta safra, hoje iremos abordar sobre uma dor muito grande aí na maioria das regiões cafeeiras, que é a falta de mão de obra. E fazendo até uma brincadeira, a gente vai dar duas soluções muito simples aí para todo mundo poder passar por esse período e driblar essa falta de mão de obra, né? Essas duas dicas são: uma, não precisa nem falar, né, gente, tão fácil que é. E a outra, vocês estão cansados de saber. Brincadeira à parte, né, gente? Mas é um grande problema que hoje tem. E aí nós vamos falar a respeito hoje de 3 estratégias simples e que tem possibilitado aí dentro das fazendas conviver com esse problema. A primeira delas é a respeito de colheita mecanizada de lavoura nova. Sempre foi um grande paradigma entre os produtores colher lavouras novas mecanizadas. Mas em alguns produtores, em algumas fazendas, que realmente não estavam conseguindo a mão de obra para colher as lavouras novas, não é nem que era caro, era porque não tinha, fomos obrigados a desenvolver métodos para colher essas lavouras mecanizadas. A gente está aqui numa lavoura de topázio, é uma lavoura que tem nessa carga agora a sua 4ª safra, um espaçamento de 3,5 por meio, uma lavoura irrigada. E essa lavoura tem um aspecto muito interessante, que desde sua primeira produção, com 2 anos e meio, desde a safra de 2020, ela vem sendo colhida mecanizada. Ela colheu 2020 mecanizada, as partes melhores, ela é separada aqui em 2 lavouras, mas é só uma questão de variedade. Ela tem um pedaço de Catuaí, que é uma parte mais alta, que produz mais, que na primeira safra deu 70 sacos por hectare, e na segunda safra deu 25 sacos por hectare. Então, se tivesse sido colhido manual, acredito até que essa segunda produção poderia ter sido mais alta, mas não tinha essa mão de obra disponível e mesmo assim teve uma produção bem satisfatória, né? Pois ficou acima aí de 45 sacos por hectare nas 2 primeiras safras. E nessa lavoura a gente nota que é uma lavoura bem formada, que não teve danos significativos decorrentes da colheita mecanizada. Foi uma colheita realizada com a TDI Mini, né? E o uso de Etrel, que é uma máquina específica para esse tipo de serviço. Hoje, na sua 4ª safra, a gente nota que não tem, a gente fica muito tranquilo que não tem um problema decorrente a ter sido colhido desde a primeira safra mecanizada. Um ponto que eu gosto sempre de deixar bem claro, que eu não acho que vale a pena colher as lavouras de primeira safra mecanizadas. Eu acho que vale a pena colher manual, mas em muitas regiões não estão conseguindo colher essas lavouras de primeira safra manualmente, por não ter funcionários disponíveis, e está sendo necessário fazer a colheita mecanizada. Então agora eu queria ter uma opinião do Edmilson, que conhece muito bem a lavoura, para ele opinar a respeito. Se ele enxerga, Edmilson, se você enxerga que você vê algum problema de dano na lavoura, de falha e coisas do tipo, pelo fato dela ter sido colhida mecanizada desde a primeira colheita. Olha, Luiz Paulo, a condição da lavoura é ótima, você não vê falhas, é uma lavoura muito bem formada, né? Então eu acho que não sofreu dano nenhum aparentemente. A condição dela para o futuro parece estar muito bem conduzida, e eu acho que desde que você faça de maneira correta, você tem que sim partir para o lado da mecanização, né, por causa dessa mão de obra escassa, e partir também do princípio, né, que é você pensar nisso desde o plantio, desde o preparo da terra, ou seja, já pensar que você vai ter esse problema de mão de obra e que você vai fazer mecanizado. Então você faz um bom preparo, um bom acertamento do terreno, um bom alinhamento, né? Escolhe a variedade correta para você estar tendo sucesso nessa nova etapa da cafeicultura de forma geral, que é a falta de mão de obra. Bem lembrado, aspectos muito importantes, né, Edmilson? O alinhamento da lavoura favorece muito, né? A lavoura ela é plantada toda alinhada, reta. Isso tudo são aspectos que ajudam na execução da colheita mecanizada
diante desse problema de falta de mão de obra, né? E a nossa cafeicultura do café Coffea arábica, a gente tem essa possibilidade e é uma ferramenta para driblar este problema.